não nasci no circo, mas eu tinha uma vontade muito grande de me tornar um palhaço. O meu pai disse: meu filho, palhaço? Eu disse: pai, mas eu quero ser um palhaço profissional. Ele falou: tem profissão para isso? Que bacana. Eu achei que era apenas a pessoa que não tinha muita possibilidade. Então eu ia para o circo, fazia umas palhaçadas, mas tudo bem. Seja lá o que você queira, meu filho, você tem o meu apoio. Meu pai me disse: gerencie sua carreira. Não faça simplesmente tudo aquilo que os outros fazem, da forma que eles fazem. Procure alguma coisa que seja genuinamente sua, que tenha a sua identidade, que mostre alguma coisa para fora. Porque se você começar a imitar muitos palhaços aí por fora, pode ser que você faça somente mais do mesmo. E o que é mais do mesmo? Você precisa ser extraordinário. Eu disse: tudo bem. Da minha mãe eu recebi um conselho. A minha mãe era uma educadora, professora. Eu disse: mãe, e você? Ela disse: estude. Mãe, eu quero ser palhaço, fazer gracinha. Ela falou: querido, qualquer ser humano que se ponha diante de uma plateia, seja para falar ou fazer gracinhas, alguém que possa chamar a atenção de um olhar, se não tiver o menor conteúdo, pode se tornar uma arma muito perigosa. Então, por via das dúvidas, estude. E além das suas gracinhas, leve alguma reflexão. Eu resolvi seguir os conselhos dos meus pais. Depois que eu concluí uma formação em teatro em São Paulo, eu fui para a Europa. É claro, eu queria ir para os Estados Unidos, mas meu visto foi negado. Naquela época eu não podia entrar pobre. E hoje parece que estão querendo pôr para fora. Então, eu pensei: nossa, os Estados Unidos não deu, vou para a Europa. Eu tinha uma irmã que era comissária de bordo. Eu morava na Suíça. Ela disse: vem para a Suíça. Se você quiser depois ir para os Estados Unidos, você entra pela porta da frente. Eu pensei: adeus Estados Unidos, vou entrar pela Suíça. Todo mundo vai achar que eu sou, né, rico, e não vai me negar o visto. Quando eu fui para a Suíça, minha irmã disse: só que a gente não vai na mesma hora. Você vai ficar uns meses aqui, e aí depois eu te levo lá. Eu tratei de estudar o idioma. Quando a gente se desloca de um lugar para o outro, tem que entender que a comunicação é o que é de mais importante. Então eu pensei: o que é que eu vou aprender na Suíça? O que é que se fala na Suíça? Alguém me disse 4 idiomas. Eu: nossa, é um país gigante. Isso é a Rússia? Não, tem 40 e poucos mil quilômetros quadrados. E fala 4 idiomas: italiano, francês, alemão e um tal de retro-romanche. Romanche, sabe o que é romanche? É como se fosse tudo que é língua que a gente conhece, com as pitadas de língua extraterrestre. Aí eu pensei: eu vou no italiano. Eu não sou bobo nem nada. Eu fui estudar italiano. Estudei italiano, porque o italiano a gente aprende aqui na televisão. Maledetto, bezzinga! E eu peguei umas fitas cassetes, olha o tempo. E comecei a estudar italiano. Aí já parlava bene. Parlava italiano così come si parla. E fui caminhando, estudando meu italiano. E desembarquei. Esqueci de olhar o nome da cidade que eu ia ficar um bom tempo. Era Lucerne, a Suíça que fala alemão. E eu estudei italiano, mas eu olhava palavras assim com 15 letras. Eu disse: meu Deus do céu, 15 letras com uma palavra só, das quais 4, às vezes 5, eram consoantes e estavam juntas. Eu disse: meu Deus, como é que se pode pronunciar uma... Gripado, ninguém fala alemão. Me incentivaram a estudar aquilo ali, e eu estava obstinado. Eu falei: esta língua aqui, eu tinha uma formação em teatro, lembra? Eu falei: eu vou aprender essa língua com tanta perfeição que ninguém aqui vai desconfiar que eu sou brasileiro. Eles vão jurar que eu sou suíço. Comecei a estudar aquele alemão meio atrapalhado da Suíça, mas eu queria estudar o alemão da Alemanha. Então, obstinadamente obstinado, eu estudei e praticava, sabe onde? Nos supermercados, nos quiosques. Eu entrava lá e despachava o meu alemão perfeito e alguém dizia: eu pensava: deve ser estrangeiro, não fala bem. Vou para outro lugar. Chegava no outro lugar e despachava aquele meu alemão perfeito. A pessoa dizia: eu comecei a pensar: só eu falo alemão na Alemanha que fala alemão? Poxa vida, deve ser tudo brasileiro. Então, segui. O meu filho, quando eu fui para a Suíça, eu tinha um filho com 4 anos de idade. Eu fui na frente, fiquei uns 3 meses preparando tudo. O meu filho chegou. Segundo dia,
Eu estava na sacada do apartamento, 3º andar, e o meu filho estava brincando com um monte de criança. Corria para lá, corria para cá. Eu não podia ouvir, estava no 3º andar, mas eu via a boca dele mexendo. Batia na mão e escorregava de trenó. Subia de volta. Aí o outro falava. Eu disse, meu Deus, meu filho está entendendo piada em alemão. Meu filho, vem cá. Ele subiu 3 andares. Uma criança de 4 anos, falava bem. Ele disse, eu falei, você está brincando com um monte de amigos. Que legal. De trenó. E está falando com eles? Como? Ele disse, assim. Eu falei, e eles? Do jeito deles, é engraçado. Meu filho, como é que vocês estão se entendendo? Ele disse, pai, eu só quero brincar. E desceu. Neste momento, a pulga picou atrás da orelha. A mesma pulga que aos 18 anos de idade o professor de física colocou atrás da minha orelha. E me disse assim, o que é que você não está vendo que está acontecendo ao seu redor nesse instante? Eu disse, por que eu falando não me comunico e o meu filho sem falar se comunica? O que existe na comunicação? Que segredo é esse?